Olá, sejam bem-vindos a mais um testemunho do canal Semeando o Verbo. E hoje estamos com a nossa irmã Andréia. Ela vai compartilhar um pouco, da sua trajetória, de vida e como Deus o resgatou. Mas antes, eu peço que vocês curtam este vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para que vidas sejam alcançadas através desse testemunho. Andréia, conta um pouco da sua trajetória de vida, Conta como foi sua infância. Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu costumo dizer, minha infância não foi fácil. Não foi fácil, mas para a honra e para a glória do Senhor, estou aqui para contar. E eu costumo dizer sempre que a minha vida, desde o ventre da minha mãe, já foi um milagre. Deus já veio trabalhando na minha vida desde esse tempo. Minha mãe, eu não lembro muito, porque como eu era muito criança, mas eu escutava meu pai dizer, ainda escuto, algumas pessoas falar, minha mãe não poderia ter filhos. Ela engravidou a primeira vez, era uma menina também, uma moça, uma menina, né? E aí, quando ela foi, no dia do parto, ela foi ter essa menina, a bebê estava morta. Aí os médicos falaram para ela que ela não teria condições de ter filho. E novamente ela engravidou. Estou aqui à prova do milagre, graças a Deus. E no decorrer dos exames, do pré-natal dela, num dia de um exame, ela foi fazer um exame, eu estava com 7 meses. E aí o médico falou para ela que ela também não podia me ter. Ou ela ia ser internada naquele momento, fazer um parto cirúrgico, uma cesárea, e me tirar naquele momento, ou eu ia ser igual a outra, nascer morta. E foi o que aconteceu, me tiraram por 7 meses. E no decorrer desse tempo, minha mãe descobriu que tinha um problema de saúde, uma enfermidade, que era o câncer de mama. E aí, mais uma etapa, foi fazer tratamento, e eu fui, bem dizer, criada só com o meu pai. Ela teve que se deslocar do interior para cá, para Fortaleza, porque no interior muito dificultoso, não tinha tratamentos, não tinha médicos, e ela tinha que vir de lá para cá, fazer o tratamento. E eu ficava com meu pai e meu avô em casa. E no decorrer disso tudo, infelizmente, minha mãe faleceu. Não pôde ser curada, né? Não teve. O câncer estava muito avançado, ela perdeu as mamas dela. Com 5 anos de idade que eu tinha, minha mãe faleceu. E meu pai me criou. No decorrer desse tempo, ele arranjou outra família. Teve uma nova família, certo? Só que não foi fácil. Não é fácil ser criada sem uma mãe. Eu lembro de muitas coisas que não foi fácil. Para mim não foi fácil, mas já superei, graças a Deus. E no decorrer da nova família, meu pai, eu falo muito, eu tenho muito orgulho do meu pai, da nossa criação que ele nos deu. Ele foi um homem responsável. Mas tinha um porém. Meu pai era viciado em bebida. Ele tinha esse vício. Ele bebia muito. Ele chegava em casa bêbado, quebrando tudo. Batia na minha madrasta, que eu tenho ela como mãe. E foi um sofrimento muito grande, tanto para mim como para meus irmãos. A gente crescer vendo aquilo tudo ali. E por isso a minha madrasta se separava, voltava, e aquela coisa toda, sabe? Foi uma coisa que eu, como a mais velha, eu sofri muito mesmo, em ver tudo aquilo ali, ver uma família desestruturada. Meus irmãos, eu amava meus irmãos, amo meus irmãos, e como eu era mais velha, eu tinha eles como meus filhos, e tenho até hoje, né? Eu cuidei deles, então aquilo ali de eu ver eles indo embora, eu ficava sozinha em tudo, eu sofria muito, chorava muito. E nesse vai e volta, acabou que eles se separaram mesmo de vez. E numa das separações dele, eu ficava em casa com meu pai, aí meu pai trabalhava muito na roça, na pesca,
E um certo dia ele tinha ido pescar, se eu não me engano. E eu estava só em casa. E aconteceu uma coisa comigo que me marcou muito, sabe? Hoje eu não tenho mais mágoa, não tenho rancor. Eu tenho misericórdia pela vida da pessoa, mas que Deus me limpou. Mas marcou muito na minha vida. Eu lembro, mas não mais como antes. E eu estava em casa sozinha. Chegou uma pessoa na nossa casa, eu tinha 12 anos na época. Ela estava me formando a mocinha já na época. E uma pessoa, um familiar da gente, um familiar próximo. E ele tentou fazer um ato comigo, assédio, né? Isso ali foi uma coisa que me marcou muito. Mas estou aqui, foi superado. E aí a minha infância foi aquela infância, assim, não posso dizer que foi a melhor infância do mundo. Foi uma infância que teve marcas, mas deu tudo certo, graças a Deus. E em conhecer Jesus, Cristo, eu posso se dizer que eu ouvia falar em Cristo. Minha família toda era católica, a maioria até hoje é católica. Tinha aquela coisa, sempre eles falavam em Deus, não pode isso, não pode aquilo, porque Deus me castiga. Mas era dessa forma que eu conhecia Deus. Era dessa maneira, eu não tinha aquele conhecimento verdadeiro com Deus. E aí, meus 14 anos, vim embora para Fortaleza. Saí de casa com 14 anos. Vim atrás de trabalho, porque no interior as coisas eram muito difícil mesmo. E na minha época era mais difícil do que agora. Não tinha emprego, a necessidade era muita dificuldade. O povo assim, mais velho, os mais antigos, sobreviveu ali da pesca e da roça. Então era muito difícil para a gente. E a minha infância foi essa. E certo? Amém, né? E quantas coisas, né, aconteceram nesse período, né? E eu posso dizer que, como você mesmo falou, né, você é um milagre de Deus e glória a Deus por isso, né? E talvez esse foi o seu primeiro contato com Deus, mesmo você não tendo ciência disso na época, né, de infância, mas veja o quanto Deus te preservou, né? Porque assim como a sua outra irmã, você poderia não ter nem nascido, mas Deus tinha um propósito na sua vida e ele está sendo cumprido para a glória de Deus, né? E sobre esse ponto, né, sobre o assédio, né, hoje em dia é muito comum, né? Mas antigamente, né, talvez muitas pessoas achem que antigamente não era comum isso, mas eu costumo pensar que antigamente era comum mesmo, mas o fato de ser um tabu muito grande, as pessoas assediadas, elas guardavam para si isso, né? Mas que glória a Deus, porque Deus não deixou essas sequelas dominar você, mas eu creio, né, que no decorrer da sua trajetória que você vai compartilhar, Deus foi trabalhando nesta área na sua vida para libertar, né, disso. Mas compartilha mais, né, como foi assim a sua vinda para cá, né, esse período de 14 anos. Continue. Aí, em relação ao assédio, só um minutinho. Na época, eu lembro que a minha família, que é da parte dessa pessoa, todas ficaram contra mim, me julgaram, me chamaram de mentirosa. E foi assim, uma coisa muito difícil ainda pela minha família não acreditar em mim, certo? Aí a situação ficou mais difícil. Mas como Deus é tão bom, tão maravilhoso, eu não posso dizer isso glorificando, mas aconteceu o ato novamente com outra pessoa, para que as pessoas possam vissem, né? E viram, para ver que não era mentira, que eu não estava mentindo. E aí eu não posso glorificar pelo ato que aconteceu novamente, mas só para mostrar, para as pessoas verem que eu não estava mentindo naquele momento. E já voltando já para os meus 14 anos, vim morar aqui em Fortaleza. Eu queria trabalhar, queria ter minhas coisas na época, queria ajudar meu pai.
pela dificuldade lá ser muito grande. Aí vim para ficar na casa de uma tia minha. No decorrer dessa vinda para cá, fui visitar uma prima minha prima trabalhava em outra casa de uma família, e lá eu fiquei, eles gostaram de mim, queriam que eu ficasse lá e fiquei lá com eles. E vivi minha vida lá com eles até meus 22 anos, meus 14 até meus 22 anos. Eu passei lá com esse casal, era uma senhora e um senhor, um casal, né? E eles cuidaram de mim lá. Eu sou muito. Hoje em dia eles não se encontram mais aqui, mas se eles estivessem aqui hoje, era o que eu dizia para eles, era gratidão, porque o que eles fizeram por mim, o meu pai não pôde fazer. Eles foram assim, ele principalmente, foi uma pessoa assim, foi um segundo pai. O que meu pai não pôde fazer por mim, ele fez. Ele fez com amor. Eu sou muito grata a eles por tudo isso. E aí, nesse decorrer do tempo, até meus 22 anos, não conhecia Cristo. Não conhecia, trabalhava. Aí eles faleceram, fui morar fora. Fui trabalhar fora de casa. Eu disse para o filho dele, eles tinham um filho, eu falei para eles que queria ter minha vida fora daquela casa, dali. E fui trabalhar fora. Nesse meu trabalho, conheci meu esposo, atual hoje. E a gente começou a namorar e tudo. Engravidei de uma filha, que hoje ela tem 11 anos, para a honra e para a glória do Senhor. Não foi fácil também, assim, o início do nosso relacionamento foi muito difícil, dificuldade. Logo eu engravidei, não conhecia Cristo, não sabia como era. Engravidei, a gente foi morar junto, mas foi muito difícil também, muita dificuldade. Eu desempregada, ele trabalhava aqueles trabalhos que não era um trabalho fixo, como se diz o povo, né, fazendo bico, né, e ganhava muito pouco. A gente vivia mesmo pela misericórdia de Deus. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que nunca faltou nada para Isabela. Assim, sempre via um vizinho, trazia... Está aqui, Andréa, que é o leite da Isabela. Ela não podia... Na época, ela tinha alergia a leite. Ela não podia tomar o leite normal. Tinha que ser um leite específico, bem mais caro. Como era que ia comprar esse leite? Sem dinheiro, sem trabalhar. E sempre vinha um vizinho, vinha alguém... Ali, quando a gente menos esperava, chegava alguém com uma sacola de coisas, supermercado, o leite da Isabela, a fralda da Isabela. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Quando mesmo a gente não conhecendo Deus, verdadeiramente, Deus trabalha na vida da gente, Deus não desampara a gente. E ali, por isso que eu digo, Deus vem na minha vida desde o ventre da minha mãe. Ele vem sempre me ajudando. E aí depois de 4 anos, eu engravidei de novo. Tive meu outro filho, meu segundo filho, que hoje ele tem 6 anos, que é o Tiago. E assim, a minha vida com meu esposo não foi fácil. Aliás, até hoje não é fácil, mas não é fácil diferente. Hoje é diferente. Ele bebia muito, ainda bebe muito, gostava muito de festa, as farras. Já eu não. Eu sempre fui mais tranquila. Nunca gostei de assim, estar em festa. Lógico, eu não vivia em santidade. Eu não conhecia Cristo, meus pecados, como até hoje eu peco, mas não como ele. Assim, eu não gostava de estar naquele mundo ali em festa, e ele sempre gostou. Então, uma luta mesmo, uma batalha. Mas, como Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a gente, aquela coisa ali toda, briga, e já teve separações no nosso casamento, a gente já se separou, já voltamos. E um belo dia, a gente em casa, eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Uma delas morava comigo, e a outra trabalhava, e de 15 dias vinha passar o final de semana comigo. E um belo dia, a gente ali, tudo, eu e a minha outra irmã, essa que morava comigo, veio um primo meu na nossa casa, nos convidar para conhecer Cristo, para ir à igreja, que ele estava congregando. E ali, aquela coisa, né? Ai, sei, depois, talvez. E ele insistindo. Quando chegava os domingos, não vou não.
eu não tenho roupa, minha roupa está suja, estou cansada, isso e aquilo, sempre aquela dificuldade. Eu nunca ia. E as dificuldades dentro de casa acontecendo, as tribulações acontecendo, e muita tribulação, e eu agindo como carne, um ser humano, brigando, reclamando, fazendo aquele fuzuê dentro de casa, que eu não sabia como agir, né? Depois, com o tempo, veio outra pessoa na minha casa. Foi um pastor, nessa época foi um pastor que veio, o pastor Amadeus. E ele conversou com a gente, começou a ensinar e mostrar a palavra. Quando foi um belo dia, eu creio que foi Deus que tocou no meu coração, e eu disse, hoje eu vou. Aí chamei minha irmã, Neide, vamos para a igreja hoje? Hoje eu vou. E aí a calça, eu vim até com a calça para a igreja. A calça estava suja, mas eu disse, hoje eu vou com a calça suja, mas eu vou. E eu fui com a calça suja. Comecei a ir. Isso antes eu tinha visitado algumas igrejas, católica, evangélica, mas não tinha sentido. Não tinha sentido verdadeiramente Cristo em mim. E aí, foi aquela coisa, tipo assim, vai só por ir, não por... só para ir mesmo. E quando foi esse dia que eu decidi vir, que eu não fui eu, foi Cristo que me trouxe, eu creio, gente, esse dia foi muito diferente. Eu vim para a igreja, e aí o pastor pregando, aquela coisa toda ali, e o pastor João Batista, que é outro que eu considero como um pai, né? Ele é um grande homem, eu tenho um grande respeito por ele. E ele pregando ali, eu não, para mim, ali não era a voz dele falando, não era ele, eu não ouvia o pastor João Batista falando. Parecia que ali na igreja, naquele momento, não tinha ninguém comigo, era só eu e eu, aquele lugar tomado pelo fogo, era assim, um fogo muito, era uma coisa muito, gente, vocês só vão saber quando sentir como é esse fogo, era uma coisa inacreditável. E ele começou a pregar e clamando ali, e eu ali, minhas lágrimas desciam sem eu sentir. Não era lágrimas, eram as lágrimas de fogo descendo, era uma coisa incrível, muito, muito incrível mesmo. E quando ele perguntou se tinha alguém ali para aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, ali automaticamente eu fui para frente, não sei como eu fui, depois até comentei com a minha irmã, não sei como é que eu fui para frente do altar. Porque para mim eu não estava andando, para mim eu não fui andando, algo me levou, e eu creio que foi Cristo que me levou até a frente do altar, e ali eu aceitei Cristo como meu único Salvador, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje estou aqui, na presença do Senhor, continua com as minhas lutas, meu esposo não aceitou Cristo ainda, mas eu creio que um dia ele vai aceitar. Um dia eu vou dar o testemunho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, que um dia eu vou dar o testemunho contando o que aconteceu na vida dele. E hoje eu estou aqui para contar o testemunho, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito, assim, é inexplicável, você passar lutas e dificuldades, batalha, quando você está no mundo e você passar tudo isso em Cristo Jesus. É difícil, não é fácil. A vida de um cristão não é fácil, é muito difícil. Mas quando você se entrega verdadeiramente a Cristo, verdadeiramente a sua vida para Ele, tudo se torna mais fácil. Você está triste, a alegria chega do nada. Você está numa dificuldade, chega a solução. Você quer sumir, se enterrar, entrar no buraco, Deus lhe mostra ali aquela luz. É muito bom, gente, é muito maravilhoso, é muito gratificante. Glória a Deus, que bênção, né? Que testemunho. E você vê o cuidado, né, de Deus. E é esse Deus que servimos e confiamos, né? Eu gostaria de frisar um ponto que você falou sobre o nascimento da sua filha, né? Gostaria de
falar o quanto Deus é provedor, né? Porque a provisão de Deus, mesmo você não tendo ciência disso, Deus proveu tudo na sua vida, na vida da sua filha, como você mesmo falou, né? Ela tinha uma intolerância, né, à lactose, ela não podia ter contato com o leite, e o leite que ela tomava era muito caro, mas mesmo assim, Deus não deixou de prover, né? Deus usou pessoas para abençoar. E é isso que Deus faz, né? O nosso provedor, o nosso bom pastor, que não deixa nos faltar, mas Ele nos alimenta, nos supre das nossas necessidades. E como você falou também, né? Como você era, né? Antes de conhecer a Cristo e como você age hoje conhecendo a Cristo, porque as dificuldades ainda sobrevêm sobre nossas vidas, né? Mas quando conhecemos a Cristo, né, a forma de como nos comportamos é totalmente diferente, né? Porque Deus nos dá sabedoria para lidar. Deus está conosco e Ele nos mostra e orienta como devemos nos comportar diante de situações, né? E glória a Deus por tudo, né? Mas fala, né? Você falou que conheceu, né? Entregou sua vida a Cristo, né? E foi aqui nessa igreja? Como foi? Sim, foi na Semeando o Verbo. Na época, não estou lembrado do nome, mas era outro nome. E Renovação em Cristo, é isso. E foi nesse tempo. E foi aqui que eu fui conhecendo Cristo, ouvindo a palavra. E logo após eu, 1 ano ou 2 anos, não estou lembrada, me batizei nas águas, para a honra e para a glória do Senhor. Eu, minha irmã e outros. E, assim, eu fui vendo Deus fazer o mover, sabe, gente? Ele vai trabalhando no tempo dele, na hora dele. E no início, eu não posso te dizer, foi tudo muito fácil. Deus, é como eu estou falando, Deus vai trabalhando devagarzinho, Ele vai moldando a gente. Cada dia é uma mudança, é um processo. É um processo. Você não vira cristão e pronto, não. É um processo lento, mas é um processo muito maravilhoso. E assim, eu me batizei. Logo depois, eu não sei se foi logo depois, eu acho, ou foi ao mesmo tempo, a minha outra irmã também aceitou Cristo, para a honra e para a glória do Senhor. E Deus foi trabalhando na minha vida, sabe? Foi me moldando, como Ele vem fazendo todo dia. Em questão até mesmo, eu vou até falar agora aqui, em questão das minhas vestes. Quando eu vivia no mundo, para mim, era normal sair com mini short, blusinha curtinha. E aquilo ali não me incomodava, de maneira nenhuma. Era uma coisa mais normal do mundo. Sair mostrando as costas, as pernas. E eu achava bonito. Achava aquilo ali muito bonito e tudo. Mas, logo após que eu me converti, que eu aceitei Cristo, gente, foi assim uma experiência que eu não sei nem como explicar, sabe? Eu aceitei Cristo, mas ainda, como eu falei, é um processo. Você vai sendo trabalhado diariamente. E eu ainda continuei usando as roupas que eu usava. Não vou mentir, ainda continuei usando as roupas que eu usava. E um belo dia, eu lembro como hoje, como se fosse hoje. Eu morava próximo à padaria e eu fui lá comprar umas coisas. Aí eu fui com um short jeans, até lembro do short jeans curto e uma blusinha decotada. E aí eu, caminhando na rua, olhei para trás e não vi ninguém, segui em frente. Quando eu cheguei mais lá na frente, eu me dei uma vergonha. É como se tivesse alguém atrás de mim, rindo de mim, olhando para minhas pernas e rindo de mim. Mas eu disse, meu Deus, mas eu olhei para trás, não vi ninguém. Olhei novamente para trás, não vi ninguém. E continuei andando. E a vergonha, gente, era assim, uma coisa, eu senti vergonha de mim. Eu não tenho explicação daquilo. Comecei a andar e sentindo vergonha. Aí eu comecei a puxar o short, descer o short.
o short muito curto, não tinha mais como descer, né? E eu puxando esse short. E aí, mais lá na frente, eu pensei só comigo. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, segui para a padaria, né? Comprei as coisas, voltei para casa. E aquele mal-estar, aquela coisa ruim, assim, um sentimento de vergonha. Eu disse, como é que pode eu ter vergonha de mim mesmo? Ter vergonha das minhas pernas? Uma vergonha das minhas pernas. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha irmã, Neide, a partir de hoje, eu não ando mais na rua mostrando meu corpo. Eu não ando mais mostrando minhas partes, nada meu. Os braços a gente mostra porque um vestido, né, mostra o braço, mas as pernas eu não mostro mais, minha barriga jamais. E ali foi assim uma coisa que Jesus, o Espírito Santo, me incomodou de uma maneira que assim foi inacreditável. Eu disse, Neide, foi Jesus. Deus me envergonhou no meio da rua, sem ter uma pessoa, não tinha ninguém no meio da rua, ninguém. Era só eu e as casas, e Cristo ali me envergonhando. E eu vejo muitas pessoas falando, até ouvi uma vez, uma pessoa falou que não ia andar vestida igual uma velha, com roupa de velho. Que uma saia longa, um vestido longo, para ela é roupa de velha. E assim eu digo que quando a mudança vem de dentro, vem de Cristo, gente, você anda, se for possível, coberta. Você não vai se sentir uma velha, você se sente renovada. Hoje eu digo, se eu andar mostrando meu corpo na rua, eu me sinto a pessoa mais suja. Uma pessoa suja, sabe? Assim, eu tenho vergonha de andar desse jeito na rua. Eu tenho orgulho hoje, orgulho de Cristo, de eu andar coberta, andar bem vestida. Hoje as minhas vestes são essas. Se eu usar uma roupa mais ou menos curta dentro da minha casa, tanto só eu, meu esposo e meus filhos, mas a partir do momento que eu saio ali da porta da minha casa para fora, eu tenho que sair bem vestida, porque eu não me sinto bem, eu não me sinto... Então eu digo assim, não é porque você vira cristã que você tem que andar coberto da noite para o dia, não. Tudo é um processo, tudo é o trabalhar de Deus na sua vida. E assim Deus vai fazendo. Todo dia eu vou tirando uma coisa. Em relação à música, eu gostava muito de ouvir pagode, forró. Hoje em dia, esse tipo de música me incomoda. Assim, incomoda. Eu não estou dizendo que eu vou chegar no canto, alguém estiver ouvindo uma música dessa, vai dizer, tira isso aí porque eu sou cristã, não quero ouvir. Não. Na minha mente, é na minha mente que eu ali, Senhor, tira, automaticamente já entra um louvor na minha mente. Automaticamente eu estou louvando ali para Cristo, sem ninguém ouvir, mas eu estou louvando. Se questão de palavrões, eu falava muito palavrões mesmo na minha casa. Hoje em dia, para a honra e para a glória do Senhor, esse tipo de palavrões nenhum, aliás, nenhum palavrão sai da minha boca. E quando eu escuto, que eu ainda tenho uma bênção dentro de casa, que não é convertida, que é meu esposo, que ele fala palavrões, na minha mente eu repreendo. Eu digo, Senhor, um dia eu vou ver ele falando, misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus. Eu não vou ouvir ele falando esses palavrões na minha casa, dentro da minha casa. Eu creio em nome de Jesus Cristo. E, assim, é o trabalhar de Deus. É só o trabalhar de Deus. É você deixar, você querer. Não podemos dizer, é impossível, não posso. Abra o seu coração, verdadeiramente, e clame pelo Senhor, peça ajuda ao Senhor. Se você está passando por uma dificuldade muito difícil, se você tem algum vício, alguma coisa que você acha que não consegue sair daquilo ali, clame ao Senhor e peça ajuda a Ele, porque só Jesus, só o Espírito Santo pode nos mudar. E a palavra de Deus também. E assim, eu não posso dizer, eu vou mudar a vida do meu esposo, eu não vou mudar a vida de um parente meu, não. Eu clamo ao Senhor, eu oro, eu jejunho. Hoje eu trabalho de outra maneira, de outro sentido. Eu não vou brigar, não vou gritar, botar meus joelhos no chão, dobrar e orar a Deus. E é isso que Deus vem fazendo na minha vida, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus, né? E esse é o mover de Deus em nossas vidas, né? E como você mesmo falou, tudo é um processo, né?
não é da noite para o dia. Deus vai trabalhando e mudando aos poucos, para que possamos ser completos e cheios da presença dEle, né? E lá em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, né? E eu estava refletindo, enquanto você falava, sobre isso, né? Que quando a gente está no mundo, a gente vive as obras da carne. É nossa carne que nos domina e faz com que agimos desta forma, né? De forma que envergonha a Deus. Mas quando Deus nos encontra, quando Deus nos resgata e traz para viver com Ele, somos transformados e regenerados todos os dias pela palavra dEle, né? E somos cheios, né, desses frutos que só o Espírito pode nos dar. Mas eu gostaria de te perguntar uma coisa, né? Você falou que aceitou a Jesus aqui, né? Se batizou aqui, mas como hoje você está, né? Onde você está? Conte um pouco sobre isso. Sim, sim. Hoje, no momento, eu não congrego mais na Semeando o Verbo, mas devido à dificuldade de morar um pouco mais longe da igreja, eu congreguei uns 3 a 2 anos, se não me engano. Mas, como eu moro um pouco longe, a questão de transporte, pegar Uber e tudo, eu cheguei ao meu pastor, que é o pastor João Batista, pedi a permissão dele para congregar em outra igreja, que hoje eu congrego na Tenda dos Santos. E estou lá. Hoje eu estou lá, para a honra e a glória do Senhor. E de vez em quando venho visitar Semeando, né, quando posso. Não é sempre, mas é a minha família também. São meus irmãos em Cristo. E vão estar sempre no meu coração e na minha vida. E hoje eu congrego na Tenda dos Santos, que é com o pastor Carlos. E eles também são uma bênção. Ele, a esposa dele. Ele também para mim é um pastor maravilhoso. E assim, eu vejo muito Cristo na vida dele, sabe? Muito mesmo. Estou lá, estou bem com Cristo. Graças a Deus, cada dia que passo, estou aprendendo mais com eles lá também. Para a honra e a glória do Senhor. E é isso. Assim, eu não tenho o que murmurar, o que reclamar, só tenho que agradecer. E eu peço muito a Deus que a presença dele, sabe, o Espírito Santo nunca me deixe, nunca saia da minha vida. E que ele não permita que eu me afaste dele, porque como hoje eu conheço Cristo, eu sei, já conheci o mundo e hoje eu conheço Cristo verdadeiramente. E, gente, eu sei que a minha vida é sem Cristo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E sem Cristo, eu morro, eu faleço. Porque não é fácil, não é, como eu falei, a minha vida não, e até hoje minha vida não é fácil. Eu passo por muita luta dentro de casa com meu esposo, muitas batalhas, mas com Cristo eu consigo, porque Ele está ali me ajudando, me fortalecendo. E sem Ele eu morro espiritualmente. Então eu peço muito a Ele todos os dias, que Ele venha me fortalecer, venha me ajudar. Não só a mim, mas como minha família, meus irmãos, que hoje, para a honra e para a glória do Senhor, eu tenho muitos familiares cristãos, minhas 2 irmãs, meus cunhados, primos, e eu sou muito grata a Deus. Eu creio que Deus vem fazer mais voz dele na vida de outros e vem trazer mais vida para eles, mais almas. Eu creio que Cristo vai resgatar mais alma para ele. E, como eu falei, eu estou na Tenda dos Santos, congregando lá. Estou começando a fazer a obra devagarinho, porque eu sou muito tímida. É assim, uma coisa que eu peço muito a Deus, que Deus tire essa timidez do meu coração, da minha vida. Eu sou muito tímida mesmo. Mas estou trabalhando aos poucos, estou me encaminhando aos poucos, Deus está trabalhando na minha vida. E eu creio que, no decorrer do tempo, eu vou trabalhar mais ainda para Ele, fazer a obra dEle. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? E gostaria de falar para vocês, né, que talvez alguns não saibam, né? Somos irmãs, né? A outra irmã que ela fala sou eu, né? E testifico tudo que ela falou, né? E ela é uma bênção na igreja que ela está, né? Está firme, né? No ministério das senhoras, né? Nos louvores. É uma bênção mesmo, né? E eu gostaria de
te dizer que continue firme, né? Continue perseverando, né? Na convenção do seu marido. E eu creio que, em nome de Jesus, um dia ele estará também aqui, né? Compartilhando o testemunho de vida dele, o que Deus transformou, né? O quanto Deus transformou a vida dele. E, André, assim, para finalizar, eu gostaria de deixar que você falasse, né? Para finalizar, o que você quisesse falar. Só um lembretezinho para vocês. Seja quem for que estiver me assistindo, cristã ou não, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Jesus, Deus é um só, gente. Dependendo da religião que vocês sejam, católica ou cristã, mas que a gente venha servir a Cristo verdadeiramente. Seguir a palavra, fazer o que Ele pede, ser obediente. Tem uma coisa que eu reflito muito isso na minha mente, sabe? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e hoje eu vejo com um olhar espiritual, de outra maneira. Às vezes eu fico pensando assim, eu vejo pai, meu filho não obedece, não sei o quê, tem que me obedecer, isso e aquilo. A gente ser humano, quer que os filhos da gente obedeçam a gente. E agora parem para pensar. Por que não obedecer nosso Pai Celestial, que deu o Filho dele por nós, que fez tudo por nós? E por que a gente não para e não pensa e não faz o que Ele quer? Gente, será que eu ou qualquer um de vocês seria capaz de ter um filho e dar-lhe para ele morrer por alguém? Pensem nisso. Será que vocês querem que os filhos de vocês sejam desobedientes a vocês? Eu penso muito nisso, sabe? E é uma coisa, quando eu penso nisso, aí é que vem assim, a minha vontade de obedecer mais a Deus, sabe? Se meu Pai Celestial fez isso por mim, por que eu não posso estar ali clamando Ele, adorando Ele, obedecendo Ele, glorificando, falando o nome dEle para as pessoas? E assim, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Ame a Deus, ame de todo o coração, clame de todo o coração, acredite, tenha fé. Que só Ele, no mundo que nós estamos hoje, está muito difícil, não é fácil. As coisas estão muito difíceis, então é só Jesus em nossas vidas. É só isso que eu tenho que dizer. É Jesus e mais nada. Amém. Glória a Deus. Eita, muito forte, né, gente? Fica essa reflexão, né, para vocês, né? Fica o que ela falou, né, para vocês refletirem, porque só Jesus, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, né? E independente de quem vocês sejam, mas só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Gostaria de fazer uma oração para finalizar e que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Jesus, ó Deus, gostaria de te agradecer, Pai, pela oportunidade, Jesus, de mais uma vez, ó Pai, proclamar o teu reino, a tua glória, Pai, através deste testemunho. Senhor Jesus, assim como impactou, Jesus, muitas coisas que a Andréia falou, Jesus, a minha vida, que o Senhor venha impactar, Jesus, também a vida de quem vai assistir, Jesus. Abençoa, Pai, todos os que vão estar, Jesus, em contato com esta palavra, com este vídeo, Jesus. Que o Senhor possa falar em seus corações. Que vidas, ó Pai, que talvez passem ou passaram por alguma coisa que ela citou aqui, Jesus. E assim como o Senhor a resgatou, Pai, que o Senhor tenha misericórdia destas vidas também, Jesus. Que este vídeo, Senhor Jesus, vá de alcance a muitas vidas, ó Pai. Para a glória do Senhor seja manifestada, Senhor Jesus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.